Gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa reunião pública. Eu queria pedir para que a gente não machuque olhar o celular, make sure ele está desligado, né? Para que a gente possa realmente encontrar mudança escutando a mensagem que Jesus veio trazer através do livro dos Espíritos, do Evangelho. Então, meu nome é Rafael Oliveira, para quem não me conhece, né? As pessoas que vão nos assistir também. A lição de hoje foi tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E ela é a lição de número 58. Eu convido cada um aqui realmente que a gente possa abrir o nosso coração para escutar essa mensagem tão linda, né, que Jesus vem mostrar a gente. E ela é intitulada Ganhar. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Isso quem pergunta é Jesus, e está em Marcos, no capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar, entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados: procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvios. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. Assambarcar, o significado disso é ter posse, né, das coisas alheias. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo, indefinitivamente, para a vida imortal. Essa lição ela é bem atual, né? Porque no Evangelho, o próprio Jesus fala, né? Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E a lição vem falar de ganhar. Né? E Jesus, ele fala, ele é bem explícito na lição, dizer que nós viemos aqui no intuito de ganhar, mas que tipo de ganhos? Né? O que a gente está almejando para a nossa vida? O corpo necessita que a gente trabalhe, que a gente tenha ganhos para poder comprar roupa, alimentação, porque estamos no planeta e somos matéria e necessitamos de matéria, né, para a nossa própria vida, para a nossa evolução. Mas qual é a minha prioridade? Será que é só o ganho físico? E o ganho material, ele não conta? Esses são os cuidados que nós temos que ter com as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. E, infelizmente, é muito triste porque, dependendo, vamos passar por situações horríveis em nossa vida.
né? Aí as pessoas acham no ganho que ele fala aqui, acham que é só material, e você vem para aqui, se entope de trabalhar, trabalhando 24 horas, 7 dias da semana. E aí você vai ganhar o quê com esse dinheiro? Será que isso vai te trazer paz? Será que isso vai realmente te trazer uma felicidade? 100%? Não que seja errado você ter um dinheiro, você conquistar bens aqui. Mas temos que saber o que é realmente prioridade na nossa vida. Há necessidade? Há. Mas será que eu preciso ter 10 pares de sapato se eu tenho 2 pés? Será que eu tenho necessidade de ter uma Lamborghini se aquele Corolla me leva para o mesmo lugar? Será que eu tenho necessidade de ter um relógio Rolex de 450 mil dólares se o mesmo relógio que eu compro no Walmart marca a mesma hora? Então, o que Jesus vem mostrar nessa lição é o que é prioridade na nossa vida. E ele fala na própria lição aqui, e ele indica que as pessoas procurem isso. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se. Isso é verdade. A gente se mata aqui de trabalhar para trazer dinheiro para os outros e para a gente aqui, mas esquece de conquistar a nós mesmos. Que é estudando, que é buscar ser uma pessoa melhor, que é cortar os nossos vícios, as nossas fraquezas, que todo mundo aqui tem. Todo mundo. Ninguém aqui está livre disso. Mas a vida ela é feita de escolhas. E hoje eu tenho que saber o que é melhor para mim. Né? Hoje minha visão está muito boa nesse planeta, estou passando pelas coisas que estou passando, mas eu posso preparar a minha vida futura. Hoje, eu trabalhando na casa, eu estudando, procurando vencer os meus vícios, vai me preparar para uma vida futura. Nós nos preparamos, botamos o objetivo de vir para os Estados Unidos, buscar uma vida melhor, o sonho americano. Aí não se programou, teve gente que sonhou a vida toda em vir para esse país aqui, veio, aí trabalha, trabalha. Por que não fazemos essa programação para a nossa vida futura? Aí não se dispôs, eu vou trabalhar para comprar aquele carro que eu tanto quero, vou trabalhar para comprar aquele esquete de casa que eu tanto quero, para trazer o dinheiro. Por que não botar o objetivo? Eu vou estudar bastante para adquirir conhecimento e me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo, primeiramente, porque um doente não ajuda o outro. Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim, para depois começar a ajudar os outros. E isso a gente vai conseguir com as nossas escolhas, com as decisões que nós vamos fazer, com objetivos. É você dizer, eu vou fazer, eu vou mudar e realmente correr atrás. Como nós corremos todos os dias, levantamos para ir trabalhar, essa é a nossa reforma íntima que temos que fazer. São objetivos. E infelizmente, nós que estamos aqui, que estamos vendo uma lição dessa aqui, muitos de nós talvez ao sair por aqui vamos esquecer essa lição. Vamos esquecer as lições do livro dos Espíritos que o Luiz vai fazer aqui. Vamos esquecer o evangelho lindo que a Diane vai trazer hoje aqui. E aí? O que vale disso? Essas são as riquezas que Jesus fala, né? Que procurasse e insistisse, ele fala aqui. Esse é o tipo de riqueza. Esse é o ganhar verdadeiro. É o ganhar, você adquirir para o Espírito. Que é através de conhecimento, eu sempre digo aqui, o conhecimento, ele liberta a alma. O estudo. A prática no bem, buscar fazer a caridade. Esses são atributos, são ganhar. Né? Porque a gente acha que está praticando a caridade e ajudar os outros, a gente está ajudando só. Mas a gente está sendo mais ajudado do que está ajudando. Porque quando eu decido ajudar o próximo, eu estou conhecendo a dor do meu irmão. Eu estou conhecendo o sofrimento dele e começo a enxergar que meus problemas não são nada diante do problema dessas pessoas. Você não acredita? Faz um teste. O que mais tem aqui são hospitais. Vai no Dana Fábio, vai em Leominster. Vocês querem conhecer? Vem comigo. Visitar as pessoas nos hospitais. Pessoas que estão com os dias contados, que sabem que vão morrer, que já escolheram até as suas roupas
e estão estudando e pedem para aprender. Eu vou numa quarta-feira da paz, vou outros dias da semana para fazer o estudo do livro dos Espíritos que pediu. Pessoas que não movimentam nada, só o olho. Só o olho. Que tinha uma vida cheia, igual a gente aqui, tá? Trabalhava, tinha uma vida perfeita, tudo, família, filhos, e do nada caiu na cama. E aí? Não estou dizendo que é um castigo, mas a gente não sabe o amanhã. Eu posso sair daqui, cair ali e ficar no hospital. E aí? Ninguém sabe. Então aproveite um momento que cada um aqui está tendo e use esse momento de uma forma para ganhar coisas que venham atribuir grandezas na sua vida. Não grandezas materiais, mas espirituais. Porque quando a gente está com essa grandeza espiritual, nada disso material faz sentido para a gente. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo pessoal. Né? Eu lembro, eu nunca vim de família rica, vim de família pobre. E uma das melhores, para mim, as melhores lembranças que eu tenho na minha vida, é daquela casa. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro da minha vida pobre. Pobre em termos de material, mas eu fui sempre rico no espiritual, porque eu sempre tive alegria, eu sempre tive amor, eu sempre tive bons amigos, sabe? Sempre procurei ter Deus na minha vida, né? Apesar que pisava na bola muitas vezes com ele. Aí até hoje também escorrega. Mas são lembranças que eu lembro assim, de tomar um café da manhã com minha família antes de trabalhar. De 6 horas da noite a gente chegava lá, botava numa rádio Recife, né? Que eu sou de Recife, né, gente? Então, a gente botava na rádio Recife para escutar a Ave Maria e jantava todo mundo junto. Hoje, comparando com a vida que eu tenho aqui, eu sou rico materialmente, certo? Mas é das coisas que eu mais sinto falta na minha vida são esses atos simples de amor. Isso dinheiro nenhum comprar. Dinheiro nenhum. Então valorize as pessoas que você tem no seu lado. Saiba ganhar o coração, o amor dessas pessoas. Saiba respeitar cada uma delas. Ao acordar, olhe para o seu filho, beije, ame. Vocês têm filho mais velho aqui, vocês fazem isso? Será que todo dia a gente acorda e vai beijar o nosso filho quando ele era pequenininho e a gente beijava na cama antes de sair? Amanhã eu não posso ter essa chance. E isso vai doer muito. Aí é nessa hora que a gente enxerga os valores que a gente devia conquistar. Hoje nós temos a chance de fazer essas escolhas. Mas e aí, vamos fazer a escolha certa? A nossa vida, gente, eu já disse e repito, ela é como um filme, uma novela. Nós somos os diretores da nossa vida aqui. E nós é que vamos escolher o final dessa novela. Ou ela vai ter um final feliz ou triste. A escolha é do diretor. Né? E a produção está investindo, que é Deus. Está investindo para você fazer as suas escolhas. Aproveitem. Eu digo que nós somos muito abençoados porque hoje nós temos essa doutrina do Espiritismo que ele vem mostrar essas coisas para a gente. Que vem trazer entendimento na nossa vida através desse Evangelho. Que vem trazer conforto para o nosso sofrimento. Aproveitem. Não joguem fora as oportunidades. Não joguem fora a oportunidade do ganhar que a lição está falando. O que é isso aqui? O conhecimento. E põe em prática, primeiramente, na vida de cada um de vocês. Para quem chegou depois, a lição foi do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 58,
chama-se intitulada Ganhar. Quem quiser depois dá uma lida, reflita um pouquinho sobre a lição, aproveite. Eu queria convidar a todos que a gente possa elevar o nosso pensamento nesse momento, fechando nossos olhos, elevar o pensamento ao Pai Maior, para agradecer esse momento tão maravilhoso em nossas vidas. Pai de infinita bondade, quero imensamente agradecer por essa lição tão linda em nossas vidas. Que possamos ter discernimento e sabedoria em nosso dia a dia para saber que tipo de valores temos que arrecadar para cada um. Que tenhamos a consciência que o espiritual é a coisa mais importante. Que a vida aqui é passageira. Pedimos, Jesus, que abençoe a vida de cada um aqui presente, daqueles que por alguma razão não puderam estar aqui. Peço o teu auxílio aos irmãos que irão aqui falar no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Que essas mensagens possam tocar o coração de cada um aqui, transformar a vida de cada um aqui. Pois tu conheces o coração de cada um, sabem das dores e do sofrimento de cada um deles e da vontade de mudar. E que diante do merecimento, cada um possa encontrar o conforto necessário na sua própria vida. Que a tua paz, o teu amor, ilumine a cada um de nós e seja sempre fonte de luz viva em nossos corações. Que assim seja. Gente, muito obrigado. O Luiz vai continuar com o Livro dos Espíritos aqui. Tá bom? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Aqueles que vieram pela primeira vez, estão na nossa casa, sejam bem-vindos. E aqueles que estão retornando depois de muito tempo, também sejam bem-vindos. E aqueles que já são acostumados conosco, também sejam bem-vindos. Né? Aqueles que estão nos assistindo também pelo YouTube agora, né? Damos as boas-vindas também. Nós estamos retornando às nossas atividades normais, devido no mês de janeiro, nós comemoramos, de praxe já no mês de janeiro, comemorando o aniversário da nossa casa, fazemos palestras especiais. E hoje estamos voltando às nossas atividades normais, que é a abertura ao Livro dos Espíritos e o Evangelho. Portanto, vamos novamente entrarmos na nossa rotina. E às vezes até eu estava ali até meio assim, depois de um certo tempo longe, né, dessas atividades, a gente fica assim, será como é que vai ser, né? Parece como se fosse a primeira vez. Mas vamos lá, vamos dar conta do recado. Como é de praxe, a gente tem que dizer a todos que aqui estão, o Livro dos Espíritos é um livro de estudos, com perguntas e respostas. E aqueles que quiserem fazer algum comentário dentro do tema, damos a oportunidade e, na medida do possível, possamos esclarecer também, que nós não sabemos tudo. Principalmente esse estudo que nós estamos desenvolvendo é a respeito sobre os nossos irmãos menores, que são os animais. Existe muito pouco na literatura para nos dar um respaldo para que nós possamos também transmitir para vocês informações que, porventura, vocês estão buscando. Mas é necessário termos muito cuidado naquilo que buscamos também por aí, né? Por isso que eu procuro ficar mais atento, mais ligado ao Livro dos Espíritos, para não sair muito, né, da nossa rotina e mostrar o que os nossos benfeitores que participaram da codificação com Kardec têm a nos oferecer. Apesar de ter sido no ano de 1857, 56 e por aí vai, né, é o que eu tinha naquele momento. Por isso, vamos dar continuidade aos nossos estudos. E a questão que nós estamos desenvolvendo, ela é a 602. Kardec, como sempre,
devido à sua perspicácia, à sua clareza de raciocínio, ele pergunta aos espíritos da codificação: os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Quem tem pet aí? Então, como é que vocês ensinam aos pets determinada coisa? Fazer xixi no pad? Hora de comer, hora de fazer aquilo. Hã? É. Hã? Sim. É pela vontade dele ou pela nossa vontade? Por aí já estou colocando para vocês uma coisa, como é que funciona dentro dos pets? Pergunta. A minha vontade que ele aprende, é a dele que condicionamento, é vontade da gente. Estou ouvindo uma coisa interessante, condicionamento. O condicionamento, como é que nós desenvolvemos os condicionamentos? Por vontade própria ou pela força das coisas? Viu como é que é? Nós estamos chegando a um ponto de que nós mesmos estamos já respondendo o que os espíritos vão nos responder. Essa é a questão do estudo. Eu não tinha visto esse ponto de vista e vocês estão me trazendo os feedbacks. Eu estava assim em dúvida, como é que eu vou explicar pelas forças das coisas? E vocês estão me dando essa resposta que eu não tinha captado ainda. Veja bem, pela força das coisas, vocês me mostraram uma saída da resposta. Não é? Se eu estou sendo intuído, pelas forças das coisas que eles me intuíram aqui, eu também estou fazendo esse questionamento para vocês. Para que nós possamos entender que muitas vezes não é pela nossa vontade. Nós fazemos pelas forças das coisas. Se alguém no nosso trabalho aqui, às vezes tem vontade de não realizar determinada tarefa, mas pelas forças das coisas, de nos mantermos no emprego, nós fazemos. Não é? Até nós somos movidos pelas forças das coisas. Isso, é a força das coisas, é a necessidade. Não, eu estou nesse trabalho pela minha necessidade de estar. Eu não gostaria. Eu quero, pela minha vontade, eu quero trabalhar como eletricista, né, Marcos? Mas agora, pela força das coisas, eu estou tendo que trabalhar né? Como encanador. Né? Pelas forças das coisas, pelas minhas necessidades, eu estou trabalhando uma coisa que não é natural. Nós, imigrantes, saímos do nosso país e, pelas forças das coisas, nós encaramos qualquer coisa. Não é isso? As pessoas falam assim, o que você sabe fazer? Ah, eu fui bancário. Nada contra. Né? Mas eu vi uma época, o camarada era gerente de banco. Chegou, caiu como se fosse cair do caminhão de mudança, o cachorro. Não sabia o que fazer, porque ele não podia exercer, naquele momento, a sua... E ele parece que entrou pela carpintaria. E se deu muito bem. Pelas necessidades das coisas. Ah, o Carlos era bancário também, ela já levantou a mão assim. Pelas forças da coisa, o Carlos foi pintar, né, Carlos? Pintando 7, por aí vai. E ganhando 8 ou mais, né? Aham. Vendo? Você voltaria a mexer com números, Carlos? Mexe, mas não. O Carlos mexe com números porque ele muito tempo foi e continua sendo aí a pessoa que cuida das nossas finanças da casa. Eu não teria condições de cuidar de uma finança de uma casa, porque eu não cuido nem da minha. Pelas forças das coisas, nós fazemos coisas que nós não imaginamos. Agora os animais. Pelas forças das coisas, eles fazem de tudo para agradar o dono, para ganhar o que quer. Necessidade de se alimentar. Então a resposta é, pelas forças das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. E agora, hein? E aí?
Muitas vezes a pessoa fala assim, meu bichinho está tão doente. Por que será que ele adoece? Por que não sei o quê? Será que é karma dele, ele adoecer? Será que ele foi um mau bichinho na encarnação passada? Não é mesmo? E hoje ele está aqui comigo? É ou não é? Muitas vezes nós pensamos assim. E por que nossos bichos adoecem? Por que nós adoecemos? O Rafael citou uma coisa interessante aqui. De repente a pessoa está trabalhando, de repente, adoece. É por causa da doença dele, é porque encarnações passadas ele fez isso, aquilo. Muitas vezes não. Ele falou muito a respeito do estresse do trabalho. Você baixa o quê? Seu sistema imunológico. Então eu vou ler uma coisa aqui interessante para que nós possamos entender as razões de muitas das vezes eu estou colocando para a gente poder ter uma ideia por que nós adoecemos às vezes sem sabermos. Dentro do nosso corpo, o que existe? Convivendo conosco? Bactérias. Por que o nosso corpo se decompõe no momento que nós estamos já lá dentro do túmulo? Aparecem bichos de todas as formas. Os espíritos falam que os bichos estão me comendo vivo. Não, aqueles que passam por essas dificuldades, que ficam presos à matéria, na narração dos livros ele fala, entendeu? Né? Apegado à matéria não precisa nem ser suicida, o apego excessivo à matéria, né, por exemplo. Porque nós estamos lutando constantemente para mantermos a vida, porque dentro do nosso organismo existem as bactérias. E quando o nosso sistema imunológico baixa, nós adoecemos. Também com os nossos bichinhos de estimação. Eles estão repletos de bactéria. Para que possamos ter uma ideia, eu peguei uma informação. Nosso corpo é formado por uma série de células que formam os tecidos e órgãos. Muitas vezes, no entanto, não percebemos que, além de nossas células típicas, outras nos fazem companhia, as bactérias. Nosso corpo apresenta uma grande quantidade de bactérias, sendo algumas benéficas e essenciais. Tomar lactobacilos depois de um processo de desidratação, diarreia, essas coisas todas. Para recompor o quê? Flora bacteriana. Elas são benéficas a nós. Tem umas que nos assistem até no controle imunológico, o sistema imunológico. São bactérias que combatem outras bactérias, entendeu? Elas se formam um pequeno exército dentro de nós. E aí, essas bactérias que trazem benefício ao nosso corpo são chamadas de microbiotas. Né? Elas participam do nosso sistema, nós estamos aqui presentes. Quantas bactérias tem no nosso corpo? Assim diz esse texto que nós temos a média de 1 quilo de bactérias. É um absurdo. Eu fiquei surpreso. Veja bem até onde nós estamos indo, falando a respeito das dos animais. Esse é conhecimento que nós temos que ter, que não estamos sozinhos neste mundo. Então, os animais de estimação, eles são sempre criaturas que nos acompanham. E os animais selvagens, por que adoecem? Então, está aqui. O sistema imunológico dos animais, muitas vezes, depaupera-se também. E aí vem vários outros tipos de doenças que vão levá-los à morte. Certo? Aí o meu animalzinho desenvolveu um câncer. Mas será que nós não somos os causadores desse câncer, estressando o bichinho? Porque a gente sabe que nós desenvolvemos essas nossas doenças que não têm nenhuma relação com o mundo externo, desenvolvemos isso muitas das vezes é devido ao nosso comportamento, dos nossos estresses, que vai desenvolvendo essas estruturas de doença que está relacionada ao emocional.
Não é isso mesmo? Alguma pergunta? Depois de passar um pouquinho a coisa. Então vamos lá na 603. Essa pergunta ela é muito instigante, porque as pessoas ficam assim: será que é verdade? Será que não? Vamos dar uma olhada nela? Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força da coisa? Tá, tudo bem. A 603 é a seguinte: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? E aí, quem? Alguém leu essa resposta? Já. E você vai junto, né, amor? Nós somos deuses para eles. Sim. Não. Mas veja bem, é porque na questão 593, 95, deixa eu ver aqui, eu estava até olhando aqui, mas ele fala a respeito de nos mundos superiores, não, o animal e o homem. Eu não estou achando aqui, mas ele pergunta a respeito de que como é que está, qual é a nossa relação entre os animais e o homem? Qual é essa distância? Aí Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem. É como se fosse a distância entre homem e Deus. Não é? Essa distância. Então, a resposta que eles vão dar é o seguinte: não. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não. Como não? É um mundo mais superior. Mas ele diz, para eles, os animais, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Né? Veja bem, nós vemos os povos antigos cultuando os deuses, né? Deus do trovão, né? Os deuses da natureza e tudo mais. E nós, antigamente, fazíamos os sacrifícios aos deuses. Né? E muitas das vezes, esses que eram os emissários de Deus na Terra, que eram aquelas pessoas que se tornavam líder religioso naquela aldeia, naquele povo antigo, tinha uma coisa chamada que todos nós hoje conhecemos como mediunidade. Tinha a capacidade de entrar em contato com espíritos e eles se manifestarem. E ali os espíritos poderiam dizer que eu sou fulano, o Deus, ou qualquer coisa e tal. E as pessoas, como nós, na nossa ignorância, críamos naquilo e fazíamos o que eles pediam. E se tornavam aqueles que, vamos colocar, muitas das vezes, pela vaidade, pelo orgulho daqueles que os recebiam, aí vem a parte do que manipulava a massa. Né? Aqueles líderes antigos, espirituais, lideravam, manipulavam as massas, não pelo espírito que queria passar a mensagem, mas também pelo ego, pelo egoísmo e pela vaidade dele. Certo? Então veja só. Deus, né, não tem uma relação, vamos colocar assim, melhor, os animais não têm uma noção exata de Deus.
Eles não têm isso. Por quê? Porque eles não têm um pensamento contínuo. E eles não têm, como a resposta mais, as perguntas mais à frente vai colocar que eles não têm o lado da moral, o lado que desperta uma consciência que eu sou algo mais. Sim. Sim, sim. Mal a gente consegue entender como é que é o espírito como Jesus, Sim. que não é Deus. É. Eu estou tentando lembrar, Mas que ainda não tem essa capacidade de sabe, entender o que ele já viu. sim, E se ele é animal, ele não tem. Realmente ele não tem. Faz aquilo que ele vê. São seres humanos. eu não sei. Sim. Ah, desculpa, pode terminar. Fornece tudo que ele precisa. Sim, Alimentação, casa, carinho. Então, para eles, os seres humanos são Deus. sim, sim. É o rudimentar da inteligência, né? Então nós perante Deus nós somos rudimentares ainda em inteligência, né? Eu não tenho lembrança, eu estou tentando lembrar se é no livro Consolador que foi feita uma pergunta para Emmanuel se ele tinha consciência, se ele estava bem próximo já de Jesus ou qualquer coisa, ele falou assim, na realidade, eu estou mais perto de vocês do que de Jesus. Quer dizer, Emmanuel dizendo que para Jesus ele está bem, aquém de entendê-lo na realidade. E tem outra, acho que me parece que no livro dos Espíritos, que está quase que no final a respeito de algumas coisas, é feita uma pergunta, não sei se é para Sócrates ou para um desses espíritos de alta hierarquia já para nós, perguntando a respeito do que eles entendiam de Deus. Nós já estamos estudando, nós estamos nos rudimentos deste conhecimento. Esses espíritos já de alta escola. Então, o que nós temos que ter ideia hoje? Se os nossos animais que estão hoje domesticados conosco nos servem como apoio, nos servem como amigos, nos servem como criaturas que nos entendem. Muitas das vezes, eles percebem muito mais do que aqueles que convivem conosco dia a dia. Né? Minha filha me diz, pai, o Monet, que é um dos gatos dela, ele sabe quando eu estou mal. E vem, fica juntinho comigo, rolando, roçando comigo, não me deixa quieto, não me deixa sozinha. Né? Enquanto que o outro é meio indiferente. Dois animais, mesma raça, né? Vamos colocar, é felino, mas um tem um temperamento, um comportamento diferente do outro. Né? E eu falo para ela que esse gato é ET. Ela ri. Porque ela também os entende. Ela tem uma afinidade com esses bichos que ela conversa com ele e fala, não, você não pode. Não, eu quero, não, sim, tal. É uma interatividade. Entendeu? Essa convivência com os animais faz com que nós desenvolvamos um senso de, primeiro, qual senso? Responsabilidade. Porque filho, eles crescem e falam, agora você toma conta da sua vida, vai embora. Né? Mas nós ficamos por perto. Mas muitas das vezes nós não sabemos o que os nossos filhos estão pensando e estão fazendo. Mas os nossos bichos, nós temos que ter um senso de responsabilidade para com eles. Justamente para dar o alimento, para cuidar dele na saúde e tudo mais. Nós vamos aprendendo
gradativamente a sermos solidários. E eles não nos deixam muitas vezes solitários. Né? Quantas vezes nós vemos esses andarilhos de rua, os cães são fiéis a ele. Está lá comendo do que ele está dando para o cão. E ele está fiel a ele. Passando frio, passando fome, dormindo nas calçadas. Tá. Vai mexer com uma pessoa dessa para ver. O animal rosna e luta para defender aquele que está dando para ele. Então são rudimentos. Isso faz com que nós despertemos para esse sentimento de solidariedade entre raças, entre seres. E nós, homens, muitas das vezes somos selvagens, uns para com os outros. Discutem, brigam, sem nenhuma razão às vezes. Bom, essa questão não é nenhuma questão. É interessante que pelo que eu já li no Livro dos Espíritos, nunca vi Kardec fazer uma afirmação, uma assertiva dentro de uma coisa que seria uma pergunta. Porque com essas questões passadas, ele chegou a um raciocínio e por esse raciocínio ele faz essa explanação aos espíritos e eles nos respondem. Quer ver? Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou esses seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Isso é um pensamento de Kardec já. Essa é uma opinião que ele formou dentro do conceito que ele viu que os espíritos apresentaram. Percebe? Como ele já tinha aprendido alguma coisa. E ele, nessa afirmativa, pediu uma orientação. E a orientação ele diz assim: tudo em a natureza se encadeia pelos elos que ainda não podeis apreender. É com 2 E, apreender. O que é aprender? Aprender é conhecimento, tomar conhecimento. Apreender é o quê? Alguém sabe aí? Entender e compreender com profundidade. É dominar mesmo aquele sentido. Eu apreendi este conhecimento. Hoje eu entendo com profundidade. Vai ficar claro. Né? Aí ele diz, assim, as coisas aparentemente mais díspares. O que é díspares? A gente tem que ir no dicionário e pesquisar, porque senão a gente dança. Díspares é distintas, diferentes. Tá? Vou ler aqui de novo com essa palavra agora, veja só. Assim, as coisas aparentemente mais diferentes, fez mais sentido agora? Tem pontos de contato com o homem no seu estado atual, que no seu estado atual nunca chegará a compreender. Olha só o que eles nos dizem. Nós nunca vamos compreender, como o Carlos falou, a grandeza de Deus no estágio atual que nós estamos. Tenta colocar Deus na cabeça de vocês. Tenta. Eu já tentei, não consigo. E ela também não nos entende. Ó, não vamos pro lado masculino somente, não, viu? Olha ele mudando a história no meio da... não. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los. É o que nós estamos vendo aqui agora. Nós vamos entrevendo esse conceito de Deus, esse conceito dos animais. Mas, somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberto dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro nas obras de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar
as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Quantas pessoas não entendem o que nós estamos falando hoje, dentro da doutrina espírita? Hoje nós temos esse conhecimento, mas há um tempo atrás nós não tínhamos. E muitas vezes nós falamos isso para as outras pessoas, eu sou espírito fascista, eu não entendo isso. Não adianta colocar. Só com o tempo que ela vai absorvendo isso. Até lá, suas muitas restritas ideias lhes farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. O que é um prisma? Tô acabando, viu, Ediane? Só para... Eu não vou delongar muito. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Nada está solto no mundo. Temos uma conexão. Seja ela com os animais, com a natureza, tudo se coordena. Por quê? Porque nós fazemos parte de um todo. Dentro de nós existem todos os materiais que existem na natureza. Somos carbono, selênio, whatever, todo material. Então, fica aí para nós a nossa reflexão, o nosso estudo de hoje. E vamos passar o Evangelho para a nossa amiga e irmã, que também vai voltando aqui para o Evangelho da nossa manhã de hoje. Bom dia a todos. Precisa do foninho de ouvido pequeno aqui? Precisa desse também? É esse que é o necessário. Gente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Diene e eu estou com a lição de abertura, porque eu faço abertura também, eu estou com o Evangelho de hoje. O Evangelho que é, na verdade, de Jesus, né? Eu vou tentar transmitir para vocês um pouquinho desse Evangelho de João 21, de 15 a 22. Vamos tentar transmitir e rogo a Jesus que esse Evangelho venha entrar nos nossos corações, né? Que foi isso que Jesus veio trazer para nós durante todo o seu percorrer aqui na Terra, né? O Evangelho diz: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Significado de apacentar é você levar ao pasto, você alimentar, você cuidar, né? E no sentido figurado também é o alimento do espírito. Então isso é apacentar. E ele inicia assim, lá em João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá
e te levará para onde tu não queiras, anunciando aqui como seria a caminhada de Pedro, como terminaria também a caminhada de Pedro, que ele seria levado e crucificado como Cristo. Já estava anunciando ali para Pedro o futuro, as coisas futuras que ainda viriam. E para a gente entender por que esse encontro de Pedro, que se deu ali em Cafarnaum, à beira do lago Genezaré ou Tiberíades, nós vamos fazer um pouquinho dessa trajetória que Pedro teve até esse encontro com Jesus. O primeiro encontro de Pedro se deu nesse mesmo lago, quando ele ali estava com seu irmão André, recolhendo ali as suas redes, depois de um dia de trabalho, né? Jesus se aproxima e diz a eles: joguem as suas redes fora, pois a partir de hoje farei de vocês pescadores de almas. E eles tinham o direito de aceitar ou não. Eles poderiam ter dito não. Mas eles estavam diante de quem? Diante do amor mais puro que a humanidade já viu e já teve na terra. Desmoronou ali o caráter intempestivo que Pedro tinha. Desmorona, cai por terra. Desmorona aquele temperamento forte, destemido que Pedro sempre teve, né? Toda aquela braveza de Pedro cai por terra, porque ele estava diante do amor. E ali, como criancinha, ele se rende a esse amor e o segue. E após ter chamado Pedro, André e todos os outros discípulos, Jesus ele tem meio que uma reunião com eles, a lhes apresentar e a lhes ensinar o porquê que eles foram chamados e qual a tarefa deles. Isso tem esse diálogo de Jesus, essa reunião no livro Diz Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na Boa Nova. Né? Ele, no capítulo 5, para quem quiser ler toda a obra, que eu vou ler só um pequeno trecho dessa conversa que Jesus teve com eles. Né? Jesus inicia esse diálogo da seguinte forma: amados, não tomareis o caminho largo, buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, a modo dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações sinceros, com sincero esforço. E diante em busca das ovelhas perdidas da casa de meu pai, em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontrarem de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que é de graça, vos é concedido, o que vos é concedido. Nesta reunião, naquele momento, Jesus falava com eles, ensinava a eles a teoria. Depois disso, eles vão caminhar com Cristo e Jesus vai ensinar em prática, a teoria que ele lhes falou. Onde Jesus vai dividir com eles os ensinamentos da cura sem questionamento, do servir sem questionamentos. Ele vai ensinar a curar, mas não só a cura do corpo físico, como os leprosos, como devolver a visão aos cegos, não. Ele ensina a eles também a cura da alma,
porque muitos de nós, naquela época, já eram doentes de almas e muitos de nós ainda o somos. E Jesus ensinou na prática a esses discípulos, né? E em um determinado momento, quando Jesus estava vindo com eles, desses ensinamentos práticos, ele para, no finalzinho do dia, ele para em Cesareia e senta-se com eles, e Jesus ali faz um questionamento, como meio que como uma avaliação, como nós praticamos o dia todo. Vamos avaliar o que vocês aprenderam, né? Jesus pergunta assim: o que diz os homens acerca do Filho do Homem? Aí alguns respondem: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros João Batista. Outros dizem ainda que tu és um profeta ressuscitado. E Jesus então faz uma pergunta diretamente para eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro logo toma a palavra: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fita seu olhar no olhar de Pedro e diz: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, pois não foi pela carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que estás nos céus. Mas por meu Pai que estás nos céus. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Não foi você quem disse isso. Você foi inspirado por Deus, o nosso Pai. Foi uma inspiração direta de Deus a você. Dentre os 12, você foi o único a ser inspirado. E nesse momento, Jesus vira para Simão Pedro e diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse isso, mostrando para ele ali que era colocado uma primeira pedra, ali estava sendo colocada a primeira pedra para o movimento cristão. Era o lindo trabalho que Pedro iria fazer sendo a pedra no movimento cristão, sendo a rocha, sendo a segurança, né? Sendo a firmeza, sendo a fé, né? Fortalecendo a fé daqueles que iriam procurá-lo, que iriam buscá-lo, né? Mas ainda assim, a partir daquele momento em que Jesus fala assim com Pedro, que ele foi o escolhido, que Deus falou diretamente com ele, ainda assim, Pedro ainda tinha muito que aprender. Ele não foi santificado ali por ter recebido uma inspiração direto do Pai. E assim ele foi aprendendo, como homem mesmo, como homem cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de dúvidas. Ele foi aprendendo no dia a dia com Jesus. E na última ceia com os apóstolos, quando Jesus disse: amados, é chegado a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura, anunciando que havia chegado a hora do martírio, né? E ele anuncia que havia um traidor entre eles também. E diz ainda que seria abandonado por eles. E Pedro diz: Senhor, jamais te abandonarei. Irei contigo onde fores até a morte. E Jesus olha com muito amor, com muita ternura para Pedro e diz: Pedro, os espíritos das trevas querem te fazer cirandar, como o vento ciranda o trigo. Em outras palavras, né? Os espíritos das trevas, Pedro, eles querem te derrubar, eles querem te fazer cair. Mas orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Olha, Jesus rogou a Deus para que Pedro não caísse na tarefa que ele tinha, no caminho que ele tinha a percorrer, que a fé dele não desfalecesse. Uma rogativa do Cristo direto a Deus. Poderia dar errado? Jamais.
E ainda acrescentou: tu, quando te converteres, cuida de teus irmãos. Ou seja, Pedro ainda não estava convertido. Tu, quando te converteres, cuida de teus irmãos. Essa fala de Cristo está lá em Lucas 22, 31 e 54. E Jesus fala mais. E te digo mais, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E logo aconteceu a prisão de Jesus. Pedro, por impulso ali, na hora que os soldados vão prender a Cristo, ele corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha do soldado e restitui. E ele repreende aquela atitude, dizendo assim: Pedro, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Você está diante do Filho de Deus. Você acha mesmo que se eu clamar em minha volta não vai ter uma legião de anjos para lutarem por mim? Eu não preciso mover uma palha. Os anjos de Deus farão isso por mim, né? Você acha mesmo, Pedro? Como que diz Pedro: eu não vim levantar espada, mas eu vim ensinar a amar. Não é essa a minha luta. Não é a guerra pela espada. É vencer a guerra pelo amor, Pedro. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos fala desse versículo bíblico, né? No capítulo 19, eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou deixar vocês curiosos para pegarem o Fonte Viva e ler, tá bom? Eu só vou falar, o capítulo é intitulado Apacenta. Emmanuel, ele fala assim: nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem posição, nem abandono aos infelizes, nem flagelações aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro apacenta as minhas ovelhas. E após Jesus ser levado pelos soldados, ele é crucificado. Aliás, após ele ser levado pelos soldados, todos os discípulos se dispersam, inclusive Pedro, né? Pedro, no caminho, ele é indicado como um seguidor do Cristo e nega o Cristo por 3 vezes. O galo canta e ele se lembra do que Jesus havia dito, né? E entendeu ali que a fé havia desfalecido. Logo, ele deve ter pensado: Jesus disse que orou a Deus para que a minha fé não desfalecesse. E a minha fé caiu, eu caí na fé. E ele se angustia com aquilo e foge. E ele não consegue nem ver Jesus ser crucificado, né? E ser julgado e nem ser crucificado. Então, Jesus, após isso, ele é crucificado, sepultado. E os apóstolos, ainda tristes, assustados, eles estão trancados ali. Chega Maria de Magdala e anuncia, dizendo que ela tinha visto o mestre e que ele havia falado com ela. Pedro ainda questiona: mas falar com você e por que não comigo? Né? E até que Jesus ele se reúne ali com eles sem a presença de Tomé. E depois com a presença de Tomé, em uma 4ª aparição, porque Jesus fez 5 aparições depois que ele é sepultado. A primeira foi aos caminhantes de Emaú, a segunda para Maria de Magdala, a terceira para os apóstolos sem a presença de Tomé, a 4ª para os apóstolos novamente, mas com a presença de Tomé. Essa foi a 4ª aparição do mestre. E o 5º encontro, Pedro estava angustiado e disse para os demais: eu vou pescar. E todos disseram: vamos com você. Alguns foram. E lá em alto mar, alguém lá da praia grita: ei, vocês já pescaram, já pegaram peixe? E eles disseram: não, não pegamos nada ainda. Joga a rede para esse lado de cá. E ao jogarem, eles puxam a rede, vem cheia de peixes. E João olha e fala para Pedro:
Pedro é o mestre, quinta aparição de Jesus. Pedro então pula na água e vai ao encontro de Cristo, né? E que já esperava eles com a fogueirinha ali acesa, para eles cearem juntos, né? Assar o peixe. Talvez Pedro ali alimentando junto com Jesus, Jesus servindo peixe para eles. Talvez ali Pedro tenha pensado assim, e preocupado, né? Que se fosse eu estaria. Pensando assim, Jesus vai me cobrar. Porque eu fracassei na fé, eu renunciei a Cristo 3 vezes. Talvez ele nem estivesse se alimentando direito, né? Só pensando nisso. Meu Deus, Jesus vai me cobrar. Mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Em um dado momento, Jesus vira-se para Pedro e fala, aí que vem o quinto encontro. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, a partir dali, ele foi amar verdadeiramente a Jesus. O que ele foi fazer? Construir a casa do caminho, ele foi curar, ele foi apacentar as ovelhas como ele foi orientado pelo mestre. Quando Jesus disse a ele, apacenta as minhas ovelhas ali, na terceira vez ligou-se a chave no coração dele. Aquele Pedro que ainda não estava pronto, que quando Jesus disse, quando te converteres, aquela chave ligou ali naquele momento. Naquele momento ele se converteu verdadeiramente a Jesus. É quando ele sai a fazer tudo que o Cristo ensinou, como curar, como levar o evangelho, como receber as pessoas na casa do caminho, como dar alimentos e tudo mais, né, a todos eles. E tem um dado momento, quando ele e João vão subindo, entrando no templo para uma oração, tinha um homem na porta da igreja que ele era coxo de nascença e pede a Pedro esmola. Pedro olha para ele e diz, olhe para mim. Ele olha já esperando a esmola. Pedro fala para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu vos dou. Em nome do Jesus de Nazaré, levanta e anda. E essa passagem bíblica diz que esse homem levantou e saiu glorificando e cantando a Deus. Andando, glorificando a Deus. E Pedro, ele foi aprendendo também no caminho, não só apacentar, mas apacentar a si mesmo, porque nós somos também apacentadores e também devemos ser apacentados, né? Primeiramente, ela apacentou a ele, tirando dele aquela personalidade brava, aquela personalidade tempestiva. Ele foi moldando para que o trabalho dele para Cristo desse o resultado que Jesus esperava, né? Que era a humildade e o amor. Pedro, ele reconhece os seus erros durante a caminhada, tanto que quando perguntavam para ele, apontavam para ele, esse aí traiu Jesus. Ele reconhecia, sim, eu traí Jesus. Mas só eu sei o preço. Só eu sei o preço, né? E aí Pedro vai para a prisão. Pedro, ele passa por todo aquele martírio, né? De todo durante o processo da prisão,
onde ele vai caminhando e as pessoas vão xingando, vão apedrejando Pedro ali. Pedro se desliga, nem ouve os xingamentos em sua volta, ele sequer escuta tudo aquilo. E o encontro de Pedro, quando ele desencarna, porque quando ele é crucificado, ele vem ali na humildade, que Jesus ensinou para ele lá atrás, quando Jesus lavou os pés, a ser humilde. Ele reconheceu que ele era a pedra de tropeço e que Jesus era a pedra angular. Ele disse, eu não quero ser enterrado como mestre, porque eu não quero ser enterrado. Eu não quero ser crucificado como mestre, porque eu não sou digno. Eu quero ficar de cabeça para baixo. Porque ele era a pedra de tropeço e Jesus a pedra angular. Pedro, então, é crucificado. Ele chega, então, no plano maior, que é onde o nosso Criador se encontra, e é recebido por ele. Jesus o abraça e fala para ele, Pedro, você me ama. Não é mais uma pergunta, é uma afirmação. Pedro, você me ama. Você apacentou as minhas ovelhas. E em um último momento, Jesus, como se ele fosse um mineiro, um bom mineiro, ele teria dito, Deus lhe pague, Pedro. Como bom mineiro, Deus lhe pague. Você apacentou as minhas ovelhas. E nós, fazendo a reflexão de nossas vidas hoje, qual foi o encontro que nós tivemos com Jesus? Quando nós encontramos o Cristo? Enquanto a gente reflete sobre isso, nós vamos ouvir uma música de Cacá. Cacá Rezende é uma espírita, ela compõe, ela coloca melodia nas suas músicas, e eu achei lindo, maravilhoso, e nós vamos ouvir juntos, refletindo, quando foi o nosso encontro com Jesus? A quem estamos apacentando? Por quem estamos sendo apacentados? Vem sem gritos, sem castigos, sem posição. Se tu me amas, nem abandono, desespero ou lamentação. Se tu me amas, nem chicote, xingamentos ou condenação. Se tu me amas, não te detenhas, segue adiante. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, vem comigo, apacenta. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Alimenta a boa parte do teu irmão. Se tu me amas, vem sem gritos, sem castigos, sem posição. Se tu me amas, nem abandono, desespero ou lamentação. Se tu me amas, nem chicote, xingamentos ou condenação. Se tu me amas, não te detenhas, segue adiante. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, vem comigo, apacenta. Se tu me amas,
tu me amas. Então, gente, como diz a música, para plantar o amor, para levar a caridade, é preciso, como diz o próprio Pedro na sua segunda carta, 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Cresçam na graça, ou seja, cresçam no amor, cresçamos no amor do Senhor Jesus Cristo e Salvador. A Ele seja dada a glória para todos sempre. E assim nós vamos encerrar o nosso evangelho de hoje.